Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia aos presentes, bom dia aos que acompanham pelo Facebook. Na aula de hoje, que foge um pouco do itinerário comum do que é colocado aqui no centro, né? Tratarei de um assunto que está bastante em alta, né? Desde que o Brasil Paralelo lançou o seu documentário em 1964, todo mundo está falando de ditadura militar. Até porque faz 55 anos que houve o golpe militar aqui no Brasil. E por que decidi falar sobre esse assunto? Porque muita gente sabe muita coisa sobre o regime militar, como ele ocorreu, por que ocorreu, como foi o período, todas as decisões, boas ou más, tomadas nesse período, mas não há muita informação acerca do papel da Igreja Católica, tanto no processo de quase guerra civil que aconteceu no Brasil, né, na década de 60, quanto no processo de golpe militar, quanto também no decorrer daqueles 21 anos de regime militar no Brasil, né, que foi de 64 a 85. Então, o que eu colocarei aqui é a relação, basicamente, da Igreja Católica com o regime militar brasileiro, né, tanto no que diz respeito à concordância em algumas situações, quanto à discordância em outras. É evidente que quando eu falo Igreja Católica, eu não estou dizendo que há um pronunciamento universal do Papa em comunhão com os bispos sobre o assunto. Quando eu falo Igreja Católica, é uma forma de dizer que alguns elementos, algumas pessoas, alguns nomes da Igreja Católica, da hierarquia da Igreja Católica, tiveram um papel importante nesse processo histórico no Brasil. Então, eu vou falar de Dom Paulo Evaristo Arnes, de Dom Eugênio Salles, de Frei Beto, que fez parte da Igreja Católica, né? De Dom Helder Câmara e outras pessoas, certo? E é claro que eu tenho que tentar ser o mais imparcial possível sobre o assunto, uma vez que eu tenho que me atentar muito aos fatos, embora em algumas situações não há como não se fazer um juízo de valor sobre um determinado ato, um determinado dizer, ou uma determinada posição de uma ou outra pessoa, certo? Até porque a gente tem que se pautar pela verdade. Se a pessoa está errada, nós temos que julgar isso de acordo com a verdade e a justiça. Pois bem, para falar do regime militar, e especificamente da relação da Igreja com esse período, o papel da Igreja e a sua importância nesse contexto histórico brasileiro, a gente tem que remontar a um tempo anterior ao regime, obviamente, que é o período da Segunda Guerra Mundial. Por quê? O que acontece na Segunda Guerra Mundial? Basicamente, eu considero a Segunda Guerra Mundial como a mesma coisa que a Primeira Guerra Mundial. É uma guerra só com um período de armistício, basicamente. Né? Mas é basicamente o mesmo tipo de interesse, as movimentações militares giram em torno de basicamente a mesma coisa, e o fim último da guerra foi o mesmo, quase, encontrado pelas nações. Né? E o que nós temos na Segunda Guerra Mundial? Dois grupos, né, de países, um chamado de aliados, Estados Unidos, França, Inglaterra e a União Soviética, e do outro lado nós temos o eixo formado pela Itália, fascista de Mussolini, a Alemanha Nacional Socialista de Hitler e o Império do Japão. Do lado aliado, há uma situação que desde quando eu comecei a estudar a Segunda Guerra Mundial, muito mais novo, eu sempre achei curiosa, que é o fato de que países tão opostos em seus sistemas, como os Estados Unidos e a União Soviética, estiveram ao mesmo lado em um conflito. Né? O que acontece, porém, é que há um caldeirão a Segunda Guerra Mundial. Nós temos fascistas ao lado de nacionalsocialistas, nós temos capitalistas americanos ao lado de comunistas russos, né? Ao lado de democratas franceses e ao lado de alguns comunistas franceses também. Então é todo um caldeirão de ideologias, de sistemas, de visões, de opiniões, de culturas e etc. Ocorre que a gente já viu sobre uma aula que eu mesmo dei sobre Pio XII, né? Como herói do povo judeu, que a igreja ela teve papel fundamental na Segunda Guerra Mundial, de assistência àqueles que eram perseguidos, né, para realmente salvar muitas daquelas pessoas que eram perseguidas pelo regime nazista, por exemplo.
E muitos padres se esforçaram, com base na virtude, extremamente virtuoso, extremamente caritativo, isso, se esforçaram em batalhar neste campo de guerra. Ocorre, porém, que o contato de certos sacerdotes com alguns comunistas, né, que faziam parte do bloco aliado na Segunda Guerra Mundial, começa a gerar um certo celeuma na igreja. Porque o que nós temos após a Segunda Guerra Mundial era algo que não deveria ter acontecido, que é um otimismo universal. As pessoas estavam com um otimismo inexplicável após a Segunda Guerra Mundial. Eu digo inexplicável porque nós havíamos passado por uma Revolução Russa assassina, nós havíamos passado por uma Primeira Guerra Mundial, que até então havia sido a guerra que mais matou pessoas na história, e depois nós havíamos passado por uma Segunda Guerra Mundial, pelos horrores do fascismo, pelos horrores do nazismo, pelos horrores do Holocausto. Nós estávamos vendo ainda, sendo colocado em prática, o Holodomor na Rússia, a eliminação e genocídio sistemático de civis ucranianos por parte de Stalin, né, líder soviético. E ainda assim, todas aquelas pessoas estavam com um otimismo muito grande de que o mundo mudaria, de que as pessoas seriam boas, de que a guerra teria como consequência uma melhor reflexão sobre o papel do homem perante a sociedade, que todos juntos devemos construir uma nova sociedade, etc, etc, etc e tal. E esse otimismo tem como uma de suas consequências exatamente uma ligação maior entre certos padres e certos comunistas, né? Lutamos do mesmo lado, pela democracia, pela libertação, pelo fim do genocídio, né? E certos padres começaram a ver nos comunistas algo de bom, algo de virtuoso, uma certa luta pela justiça social, né? Uma certa luta pela libertação daqueles que eram oprimidos por um sistema imperialista, czarista, monarquista, e opressor e assassino, e uma luta pela libertação daqueles que eram oprimidos por um sistema nacional-socialista, né, alemão e fascista italiano. E começaram a ter um contato mais íntimo com relação a isso. Na França, a França é uma desgraça. Esse país é absolutamente uma desgraça, né? Pouca coisa boa saiu da França, só os santos, né, as aparições de Nossa Senhora lá, e eu acho que mais nada de bom saiu na França, certo? A França só promove desgraça no mundo, é o esgoto, né, do universo. Na França surge então o movimento dos chamados padres operários. Quem eram os padres operários? Isso que eu estou falando aqui vai soar extremamente comum, atual, porque só mudam os nomes, as terminologias. Os padres operários eram sacerdotes que percebiam que havia uma parcela da população francesa muito pobre, muito carente, que vinha em áreas de miséria, que estava se afastando do catolicismo, estava se tornando protestante e a maioria se tornando qualquer outra coisa menos cristã. Isso é verdade, o diagnóstico é correto. Nós temos que fazer alguma coisa porque essa parcela importante da população francesa está deixando de lado a igreja, está debandando. O que eles fizeram para... qual foi a medida tomada, o remédio que eles decidiram aplicar para esse problema, para essa doença? Foi ir a estas comunidades, se inserir nestas comunidades, nesses meios, né, para transformar, para se engajar nas lutas de transformação dessa realidade social. Então são padres que vão se desfazer da batina, por exemplo, isso na década de 40, na década de 50, né? Isso não é novo. São padres que vão se desfazer da batina, vão deixar de lado aquilo que nós conhecemos hoje como clericalismo, né? Vamos sair dos palácios, vamos sair dos mosteiros, temos que ir para o povo, né? E isso sob o pontificado de Pio XII. O que acontece, porém, é que Pio XII ele era um papa que definia o sacerdote como basicamente o homem destinado à palavra, e destinado ao estudo, e destinado ao culto. O padre é isso. E por isso ele tem que ser destacado da sociedade. Não destacado no sentido elitista, ele está acima da sociedade, ele é um nobre, mas destacado para poder observar a sociedade, para poder julgar a sociedade, não visando a transformação social, mas visando uma evangelização e conversão daquelas almas. É isso que tem que ser um padre. Os padres operários não, achavam que o padre ele deveria estar inserido dentro da comunidade, observar as transformações da comunidade e observar as lutas pela transformação social da comunidade,
para cativar a comunidade e a cristandade. Ocorre, porém, que as influências comunistas nesses meios acabam subvertendo esses padres, que já tinham, pelo seu ideal de transformação social, né, esquecendo praticamente a busca pela salvação das almas, já eram por si só subversivos. Né? Pio XII enxergou isso de maneira horrível. Ele viu o grave problema nessa aliança entre padres e comunistas, nessa subversão da missão do sacerdote e etc. Em 1º de março de 54, né, ele proíbe os padres operários, ele proíbe que os padres operários ajam como estavam agindo. Padre, bota a batinha novamente e vai para a paróquia. Sua missão é para salvar almas, não é para promover revolução social, não. Ele proíbe os padres operários. E isso gera um conflito interno na igreja, porque o movimento de padres operários crescia cada vez mais. Um dos líderes dos padres operários, né, um sacerdote que morreu em 2011, chamado André Dapierre. E isso que eu vou dizer agora, eu não encontrei nenhum documento que comprove isso, é da boca dele, então a gente julga porque ele falou, que falou, praticamente, né? Ele seria a fonte primária da situação. Ocorre que há um documentário que eu já citei aqui em várias aulas, chamado A Guerra Perdida do Vaticano, que é um documentário progressista, que ele vai tentar encontrar nos ventos, né, do adjornamento pós-Vaticano II coisas maravilhosas, e vai tentar combater a ação reacionária, integrista e conservadora na igreja. Só que quando você assiste o documentário, você recebe o efeito contrário. Você fica revoltado com o adjornamento e fica fascinado pela ala conservadora da igreja. Certo? Mas assista no YouTube, o título dele está A Guerra Perdida do Vaticano II, mas o nome do documentário é A Guerra Perdida do Vaticano. Todas as referências que eu colocar, que eu disser aqui no vídeo, vão ser colocadas no comentário, no vídeo mesmo, certo? Está sendo transmitido. Nesse documentário, André Dapierre, ele é entrevistado e ele afirma que depois que Pio XII morre, em 58, né, assume João XXIII, né, o cardeal Roncalli, que anteriormente era cardeal Roncalli, né. André Dapierre narra que se encontrou com João XXIII, né, em 1960. Ele e alguns padres operários se encontraram com ele, e João XXIII teria dito a eles que admirava e apoiava o trabalho dos padres operários. Todavia, não havia como, por muitas barreiras entre o clero e a hierarquia, promover esse trabalho ainda, uma vez que Pio XII conseguiu, graças a Deus, impedir esse trabalho dos padres operários, né? Todavia, João XXIII disse, olha, daqui a alguns anos vai ocorrer o concílio, né? Eu estou organizando tudo, estou preparando tudo, afinal o concílio não se organiza, não se convoca da noite para o dia, né? O Papa pensa muito bem nisso, e João XXIII havia pensado muito bem sobre isso. E o trabalho que eu não consegui fazer agora, eu confio que o concílio conseguirá apoiar e fomentar o trabalho dos padres operários. Ocorre que João XXIII morre durante o concílio Vaticano II. Quem assume o pontificado é o cardeal Montini, que dizem que também era muito próximo do trabalho dos padres operários. O cardeal Montini, na época já era Papa, né, Paulo VI, ele então, em 1965, mais especificamente no dia 23 de outubro, ele vai reabilitar os padres operários, a experiência dos padres operários, que havia sido proibida por Pio XII. Então ele reabilita e os padres operários voltam com toda a força, não mais somente na França, mas em vários países. Visto que dentro do concílio nós tínhamos uma ala formada por bispos e cardeais de vários países que buscaram unificar uma luta em prol de uma nova teologia, de uma nova liturgia, de uma nova pastoral, etc. Né? Prelados da Bélgica, da Holanda, da Alemanha, da França e etc. Esses padres operários, aquilo que a gente estava conversando antes de começar a aula, eles são fruto da JOC, Juventude Operária Católica, que era um movimento que nasceu com base na virtude e tudo mais, mas que começou com inúmeros movimentos na igreja, como a JUC, Juventude Universitária Católica, né, como a própria Ação Católica, etc., começou a gerar muitos problemas na igreja. Né? Começaram a colocar a pastoral acima da doutrina,
começaram a colocar certas transformações sociais, busca por transformações sociais acima de uma busca pela salvação das almas. Isso gerou muitos problemas. Em Lisieux, na França, né, terra de Santa Teresinha de Jesus, cria-se um seminário para formar os padres operários. Então, um seminário especificado nisso, né? E não somente padres operários, mas teólogos em geral. Um dos filhos desse seminário em Lisieux vai ser o teólogo dominicano Marie-Dominique Chenu, né? Marie-Dominique Chenu, ele foi praticamente caçado por Pio XII no seu pontificado, teve livro proibido pela igreja e ele depois foi reabilitado, né? Na verdade, no Concílio Vaticano II, Marie-Dominique Chenu foi um dos grandes teólogos norte do concílio, né? Não só ele, mas outros que haviam sido condenados, como Henri de Lubac e tantos outros que nós podemos encontrar por aí, né? No Brasil, a coisa não é tão parecida, é parecida, mas não é idêntica, né? Ocorre que o movimento que estava se ganhando muito mais corpo na Europa com os padres operários, no Brasil vai adquirir o nome especificamente de Teologia da Libertação. Por quê? Em 65, ao final do Concílio Vaticano II, um grupo de bispos se reúne para rezar uma missa em uma das inúmeras catacumbas em Roma. Se não me engano, é Catacumba de Domitila o nome. Entre esses bispos nós temos vários brasileiros e um deles que eu cito aqui em destaque é Dom Helder Câmara, certo? Após a missa, eles decidem então firmar entre eles um pacto, que ficou conhecido como Pacto das Catacumbas, porque foi feito em uma catacumba de Roma, né? Esse Pacto das Catacumbas, assinado por todos, não sei se todos os bispos que estavam nessa missa assinaram, mas no mínimo a maioria, posso dizer com certeza. Esse pacto ele tinha como cláusula, vamos dizer assim, alguns elementos, né? Deixar de lado todas as como é que eu posso dizer? Tudo aquilo que identificava externamente um prelado, né? Deixar de se despojar da pompa litúrgica, se despojar de tudo aquilo que dava, que conferia aquela autoridade externa ao bispo, deixar de lado os palácios episcopais, ir para mais próximo do povo, né? Tentar compreender melhor a linguagem do povo e auxiliá-lo na transformação social a partir daquela ideia que foi criada na igreja de uma opção preferencial pelos pobres. Há um documentário também tentar dar no YouTube, para colocar a referência eu vou procurar depois, para poder colocar nos comentários do vídeo, que é sobre o concílio, né? Os padres falando sobre o Pacto das Catacumbas, melhor dizendo. E aí, quando eles vão falar sobre o Pacto das Catacumbas, eles citam exatamente isso, né? Que o bispo, você não vê o homem por baixo do bispo. Aí colocam takes assim, dos paramentos episcopais, aquela pompa litúrgica toda, que eles não entendiam, ou então entendiam e eram traidores o suficiente para mudar a visão acerca disso, eles não entendiam ou entendiam, né? Que a pompa litúrgica ela não é dada aos homens, mas é dada a Deus, porque Deus quer o melhor para ele. Ele não exigia um cordeirinho mais ou menos manchado, listrado, não. Ele queria um cordeiro imaculado, sem mancha alguma, sem uma mínima mancha. Ele quer o melhor para ele, o melhor que nós podemos dar. Por isso a pompa litúrgica, por isso certos altares recheados de ouro, por isso as grandes catedrais, por isso a beleza, certo? Porque o belo converge a Deus, converge ao transcendente, né? O resultado do Pacto das Catacumbas é a criação da Teologia da Libertação aqui no Brasil. O que visa a Teologia da Libertação, basicamente? Um auxílio eclesial nas crescentes lutas e revoluções sociais para a transformação do que eles consideravam como uma situação de opressão social, né? Então isso é uma visão marxista da sociedade, de que há sempre uma luta eterna e contínua entre uma classe opressora e uma classe oprimida, e nós temos que auxiliar a classe oprimida a revoltar-se contra a classe opressora, a transformar a sociedade.
quem vê certas palestras de Dom Helder Câmara, e muitas delas estão em um documentário chamado Dom Helder Câmara, o Santo Rebelde, né? Vai ver que ele fala muito sobre promoção humana. O que é promover? É erguer, né? Transferir a algo mais alto, a um cargo mais alto, a uma instância mais alta, a um nível mais alto. E ele sempre fala nas suas partes de promoção humana, erguer, aplicar a promoção humana às classes que eram oprimidas, né? E ele vai falar muito, isso é uma análise marxista, né? Quem disse que Dom Helder Câmara não era marxista está mentindo, ou não sabe nada, ou sabe está mentindo. Porque ele falando em palestra, né, para a Câmara, né, dizendo que no mundo nós temos um conflito, não entre capitalistas e comunistas, mas entre uma classe rica e uma classe pobre formada pelos países do terceiro mundo, né? A classe rica que esmaga a classe pobre. Isso é análise marxista. Isso é análise marxista, né? E para ele, como para todos os bispos que assinaram esse tratado, esse pacto das catacumbas, a igreja ela tinha como papel auxiliar os pobres na transformação social, certo? Auxiliar os pobres na transformação social. Ocorre, né? Isso foi em 65. Um ano depois no Brasil, um ano antes, perdão, no Brasil, nós temos uma loucura social aqui. Eu vou voltar para isso mais à frente, né? Mas nós temos o Brasil beira a guerra civil, basicamente. Nós temos ali as ligas camponesas, que no futuro vão ser conhecidas como MST, né? As ligas camponesas aqui no Nordeste querem destruir tudo, basicamente. Nós temos as reformas de base de João Goulart fomentando um ódio de certas classes por classes ditas superiores. Nós temos instâncias, alas da igreja brigando entre elas, né? Empresários, funcionários públicos, sindicatos, e é toda uma loucura. Alas do exército quase entrando em choque. É um pandemônio. Eu vou botar isso mais especificamente lá na frente. Mas o Brasil está à beira de uma guerra civil, né? O povo vai às ruas, pede uma intervenção militar para tentar controlar a situação. A intervenção militar vem. 31 de maio de 64 ocorre o processo que chama de golpe militar. Que não foi um golpe militar nenhum deu um golpe. O que houve foi um golpe do próprio Congresso. Quem deu o golpe, se alguém deu o golpe em 31 de maio de 64 foi o Congresso, né, que destituiu João Goulart, sem João Goulart estar fora do Brasil. Destituiu João Goulart, alegando que João Goulart havia fugido do Brasil, mas ele não havia fugido do Brasil, ele estava no sul do Brasil, estava no Rio Grande do Sul. Se houve um golpe em 31 de maio de 64, o golpe não foi dos militares. Os militares ainda não haviam chegado em Brasília. Olímpio Mourão Filho estava com suas tropas no Rio de Janeiro, né? Isso vai ser discutido mais à frente. Mas ocorre a mudança, a transformação do Brasil. O presidente do Congresso declara vaga a presidente da República e os militares tomam o governo, tomam o poder. Quem assume, eleito pelo próprio Congresso, é o Humberto de Alencar Castelo Branco, certo? Militar. Por trás de toda essa loucura social que havia no Brasil, nós tínhamos um intenso trabalho do Serviço de Inteligência Comunista no Brasil. Quem quer saber mais, porque eu não vou tratar, isso não é o foco da aula, né? Quem quer entender mais especificamente isso, leia o livro 1964, que vai falar exatamente sobre a atuação de serviço de inteligência da Tchecoslováquia no Brasil. Esse livro tem os 2 anos que foi lançado, só 1 ano, 2 anos que foi lançado, foi escrito. E assiste o documentário do Brasil Paralelo, 1964, o Brasil entre armas e livros, para entender melhor isso aí. Mas existia fortemente, isso desde a década de 50, uma atuação de subversão e de serviço de inteligência comunista do Brasil. Por quê? A União Soviética, ela era o maior expoente do movimento comunista internacional, mas ela não era o movimento comunista internacional. Certo? Ela não era o movimento comunista internacional. Nós tínhamos um expoente marxista-leninista na União Soviética, que depois transformar-se-á no stalinismo. Nós temos na China a vertente maoísta do comunismo. Nós temos na Iugoslávia o titoísmo, que a prova de que a União Soviética, que o comunismo não era a União Soviética, nós tínhamos várias vertentes, e o fato de que dentro do movimento comunista internacional haviam contendas. Para quem não sabe, a Iugoslávia quase mata Stalin, na verdade, né? Tito era ditador comunista na Iugoslávia,
antigo regime da Iugoslávia, que depois vai gerar, né, a Croácia, Sérvia, Bósnia, etc. e tal. E Stalin havia mandado certa vez um espião para matar Tito, né? E aí o espião não mata Tito. Tito morreu em 1980. E aí dizem, né, diz a tradição que Tito respondeu ao Stalin dizendo que ele não fizesse mais isso, porque se ocorresse uma reincidência, a Iugoslávia mandaria um espião e não precisaria mandar um segundo. Tá entendendo? Então ameaçou Stalin de morte mesmo. Então não havia uniformidade no movimento comunista nacional com base na União Soviética. Havia um conflito mesmo. Com Khrushchev, após a desestalinização, após a morte de Stalin, quase que ocorre um conflito entre a China e a União Soviética. Quem vai frear isso é o secretário-geral do Partido Comunista seguinte, que vai ser Brezhnev, nos anos 70 e anos 80. Pois bem, quem não conhece o livro sobre desinformação escrito pelo ex-agente da KGB, Ian Pachepa, busque. Né? É uma fonte primária. Ele é ex-agente. Então o que ele diz, claro, você sempre desconfia de um ex-agente, mas supõe-se que Ian Pachepa está realmente colocando, jogando lixo no ventilador, para todo mundo ver, todo mundo perceber isso aí. Ele afirma claramente, eu vou colocar a fonte dessa entrevista, que a teologia da libertação ela foi criada pela KGB. Né, pelo Serviço de Inteligência Soviético. Ele afirma o seguinte, abre aspas, o movimento nasceu na KGB e teve um nome inventado pela KGB, Teologia da Libertação. Durante esses anos, a KGB teve uma tendência pelos movimentos de libertação. Ele se coloca as aspas na entrevista. Né? Aí ele vai citar o Exército de Libertação Nacional da Colômbia, as FARC, criado pela KGB com a ajuda de Fidel Castro. O Exército de Libertação Nacional da Bolívia, criado pela KGB com o apoio de Che Guevara, e a Organização pela Libertação da Palestina, a OLP, que era um grupo terrorista, existe, criado pela KGB com a ajuda do seu líder máximo, Yasser Arafat. Né? Então a KGB ela estava criando inúmeros grupos de atuação subversiva nos países, sempre com base na libertação. Na libertação. Não é à toa que aqui no Brasil, um dos maiores grupos terroristas vai ser a ALN, Ação Libertadora Nacional, cujo líder era Carlos Marighella, o mais conhecido como Seu Jorge, atualmente, né? Que foi treinado, tinha contatos íntimos com a própria União Soviética, certo? Segundo Ian Pachepa, né? O nascimento da teologia da libertação se deu em 1960. Então, o Pacto das Catacumbas vai, digamos assim, dar o tratado, mas a formação, o espírito, né, da teologia da libertação é criado a partir de 1960. E foi uma tentativa de um chamado Programa de Desinformação fomentado pela própria KGB. Né? Esse programa, né, ele demandou que a KGB guardasse consigo um controle secreto sobre tudo aquilo que ela estabelecido no chamado Conselho Mundial das Igrejas. Pode pensar que o Conselho Mundial das Igrejas existe, não sei se desde a década de 40 ou desde a década de 50. Né? Então a KGB infiltrou-se no Conselho Mundial da Igreja e a partir do Conselho Mundial das Igrejas tirou muita informação que seria utilizada para estruturar e criar a teologia da libertação. Vocês veem que é um serviço de inteligência, você é redundante, mas é um serviço de inteligência muito inteligente. Extremamente inteligente e extremamente astuto. Coisa de raposa mesmo, né? Ele afirma, abre aspas, a KGB começou construindo uma organização religiosa internacional chamada Conferência Cristã pela Paz. Ou seja, a KGB criou uma instituição. Surgiu, a instituição. Então nós estamos aqui num dia, no outro se cria a Conferência Cristã pela Paz. A gente acha que é uma coisa formada por religiosos, mas não, foi a KGB que criou. E colocou religiosos para, digamos assim, camuflar aquilo ali, né? Cujo quartel-general estava em Praga. Praga vivia sob o domínio comunista, né? Para quem não sabe. Sua principal tarefa era levar a teologia da libertação ao mundo real, ou seja, já havia sido criada toda a teoria com base nisso, nós temos que aplicar no mundo real isso aqui. A Conferência Cristã pela Paz foi dirigida pela KGB e ela estava subordinada ao chamado Conselho Mundial da Paz, que foi outra criação da KGB, ou seja, ela criou uma instituição,
depois criou outra instituição para camuflar os planos da KGB e submeteu essa instituição a outra, que também era camuflada. Então ninguém podia imaginar que por trás dessas duas instituições nós tínhamos a KGB. É que nem se nós tivéssemos, por exemplo, o governo federal fosse criado pela KGB, o MEC criado pela KGB e o INEP criado pela KGB. Um está subordinado ao outro. E ninguém pode imaginar isso. Uma suposição, certo? Não acredito que o MEC parece muito, o MEC é horrível, mas eu não acho que é pela KGB, certo? Quero confiar nisso. O Conselho Mundial da Paz foi criado em 1949, com o seu quartel-general também situado em Praga. Ele afirma, né? Eu não estava propriamente envolvido na criação da teologia da libertação, ou seja, ele tinha outras coisas para fazer. Né? Eu soube através de Sakharovsky, que é um sujeito, um agente aí. Entretanto que, em 1968, a Conferência Cristã pela Paz, criada pela KGB, apoiada em todo o mundo pelo Conselho Mundial da Paz, que foi criado também pela KGB, né? Foi capaz de manipular um grupo de bispos sul-americanos da esquerda dentro da Conferência de Bispos Latino-Americanos em Medellín, Colômbia. Para quem não sabe, a teologia da libertação, ela revira os olhos de lembrar de dois episódios. Um é o Concílio Vaticano II, que ela idolatra como sendo a coisa mais maravilhosa que aconteceu na igreja em toda a história. E o segundo é exatamente a Conferência dos Bispos Latino-Americanos que ocorreu em Medellín em 1968. Se nós temos a criação da teoria da teologia da libertação em 1960, nós temos a estruturação dela, a formalização dela entre os bispos no Pacto das Catacumbas de 65, e nós temos de fato a sua total expansão e o início da sua praxis de fato em 1968, na Conferência dos Bispos Latino-Americanos em Medellín, na Colômbia. Tudo isso é histórico, fato histórico, e eles falam sobre isso da maneira... Quem é da teologia da libertação fala sobre isso tranquilamente, não Pacto das Catacumbas ocorreu. A gente se infiltrou nos grupos que organizaram os esquemas preparatórios do concílio, os documentos. Sim, ocorreu, a gente mudou muita coisa lá. Né? Medellín auxiliou a teologia da libertação? É claro que auxiliou. Então eles falam tranquilamente sobre isso. Se eles falam tranquilamente sobre isso, quem sou eu de negar? Quem sou eu de negar o trabalho da teologia da libertação nesses episódios da Igreja Católica Apostólica Romana? Né? Para conhecer sobre esse serviço de desinformação, né, eu já falei, leiam o livro de 1964, assistam o documentário e também assistam um documentário de 1 hora e pouco do ex-agente, né, Yuri Bezmenov, que, salvo engano, exilou-se no Canadá, né, que é um vídeo de 1 hora e pouco, 2 horas, no Canadá, nos Estados Unidos, algum país assim, na América do Norte, que ele vai dar uma aula sobre como era de fato as etapas de subversão dos países, a estratégia de subversão sistemática dos países a partir do serviço de inteligência soviética. Né? Ok, então entendemos que há um papel de inteligência soviética, um papel de inteligência comunista no Brasil por trás da teologia da libertação, é um fato. Aí vamos chegar no Brasil especificamente, né? A atuação do Brasil. E para falar do Brasil, a gente tem que destacar, eu particularmente destaco 4 indivíduos para falar sobre esse conflito. Dom Helder Câmara, né? Dom Paulo Evaristo Arnes, Frei Beto e Dom Eugênio de Araújo Salles. Dom Eugênio de Araújo Salles é natural de Acari, para quem não sabe. Ele é daqui do estado. Né? Quem é de Acari, então, é Locução de Acari. Eu não vou falar mal do Dom Eugênio, fique claro, já adiantando spoiler. Já de outros, né? Vamos lá, vamos falar do Helder Câmara primeiro, para entender que ele foi o grande cabeça da destruição da igreja no Brasil. Certo? Então essa ideia do Helder Câmara, os padres hoje em dia colocam o Helder Câmara como modelo máximo de sacerdócio, pelo contrário. Quer ser um bom sacerdote, faça tudo que o Helder Câmara não, faça o contrário. Certo? Se o Helder Câmara acordava às 6 da manhã, você acorda às 5, ou acorda às 7, mas nunca às 6. Dom Helder Câmara, quando era padre, né? Em 1947, ele é antigo, ele morreu em 1999, se não me engano. Ele organizou o Secretariado Nacional da chamada Ação Católica Brasileira, a ACB.
que tinha como finalidade, no movimento pastoral, integrar leigos e a missão da igreja. Ok, não tinha muito problema, né? Era um movimento, ação católica, né? Espalhado pelo mundo inteiro, e havia sido implantado no Brasil por um cardeal muito conservador, chamado cardeal Leme, Sebastião Leme, em 1935. Dom Helder Câmara, socialista, nos anos 30, ele havia casado, morreu. Nos anos 30, Dom Helder Câmara, ele havia sido militante da Ação Integralista Brasileira, para quem não sabe, né? Para quem não sabe, na verdade, o que é a Ação Integralista Brasileira foi um grupo, como eu poderia classificar a Ação Integralista? Um grupo fascista, mas que buscava ter uma nova abordagem de transformação social, certo? No mundo. A ação integralista ocorria no mundo. Os dois países que mais tiveram expoentes do integralismo foi Portugal, e nós tivemos aqui no Brasil com o Plínio Salgado, né? Que a ação integralista brasileira era um movimento formado por muitos católicos, né? E na verdade grandes nomes grandes nomes públicos da sociedade brasileira era integralista, né? Plínio Salgado era integralista, Gustavo Barroso, que foi quem traduziu os protocolos do Sábio de Sião aqui para o Brasil, era integralista e era jurista, e Miguel Reale era integralista também. Vocês sabem quem foi Miguel Reale. Então a ação integralista brasileira era um movimento que buscava combater o marxismo, combater também o nazismo. Eles consideravam essas ideologias como ideologias alienígenas, né? Que não são de fato criadas pelo próprio homem, né? E a coisa mais absurda na ação integralista brasileira era que eles assumiram muitos trejeitos do movimento fascista, né? Então eram todos uniformizados, o uniforme era baseado na indumentária nacional socialista, né? Até os nazistas fazem a saudação assim, eles faziam, né? Não era Heil Hitler, era Anauê, né? Plínio Salgado afirmava que combatia qualquer influência estrangeira, imperialista norte-americana no Brasil e coisas do tipo. Ele afirmava que o Brasil ele deveria ter como símbolo a anta. A anta tinha que ser um animal símbolo no Brasil, por algum motivo. Agora é capivara na Copa América. Então, o integralismo é um movimento um tanto estranho, é curioso, tem coisas boas, mas tem coisas muito ruins também. Então, Dom Helder Câmara era integralista, ele era muito integralista. Diz a tradição que Dom Helder Câmara, no dia de sua ordenação, por baixo da batina estava com o uniforme integralista. Então ele era integralista mesmo. Ocorre, porém, como eu falei, ele era um líder, né? Ele era um dos líderes da Ação Católica Brasileira, da ACB. Nos anos 50, a ACB ela vai receber uma grande influência de pensadores católicos iluministas, né? Entre eles, por exemplo, Emmanuel Mounier, que vai afirmar ele vai desenvolver a tese do personalismo. A sua ideia, a sua teoria era do personalismo, né? Ele escreve uma obra em 1947 chamada O que é o personalismo. Ele vai afirmar, né? Abre aspas, o personalismo considera que as estruturas do capitalismo são um obstáculo que se levanta no caminho da libertação do homem e que elas devem ser destruídas em proveito de uma organização socialista da produção e do consumo. Então esse sujeito ele vai influenciar a ação católica brasileira. Também nós temos Jacques Maritain, um tomista que teve coisas boas, mas também teve coisas ruins. Ele é pai da noção de cristandade laica, né? Cristandade laica, né? É uma civilização cristã sem um eixo religioso de fato. É o que nós chamamos, o que certos indivíduos hoje chamam de laicismo estratégico. Nós precisamos de um laicismo estratégico. Não vamos dizer que nós somos católicos por enquanto. Vamos buscar uma transformação social a priori, né? E, enfim, e outros pensadores humanistas em geral. Dom Helder se torna, infelizmente, bispo em 1952. E ele começa a articular com a Santa Sé a criação da famigerada Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a amada CNBB, que tanto nos presenteia toda a quaresma com a campanha da fraternidade, não é isso? Ele articula isso com quem?
Quem estava por trás do pontificado de Pio XII? O cardeal Montini. Quem foi o cardeal Montini? O futuro Papa Paulo VI. Então, Dom Helder articula com o cardeal Montini a criação da CNBB, da qual Dom Helder foi, inclusive, secretário-geral. Né? Eu digo que o cardeal Montini, né, não era o papai, ele estava por trás do pontificado de Pio XII, porque ele era um dos assistentes de Pio XII. Né? Mas nós vemos que há uma diferença gritante entre os dois pontificados. A influência de Dom Helder, ela não para na CNBB, é óbvio, ela se estende por toda a América Latina. Né? Em 1958, ele foi o delegado do Brasil na primeira reunião do CELAM, a Conferência Episcopal Latino-Americana, que vai ter como grande evento, 68 que eu falei, que é a transformação que ocorre em Medellín. Existia, a partir da ação católica, existiam a partir da criação católica alguns grupos. Né? Entre eles nós tínhamos a Juventude Universitária Católica, ou a JUC. Há um livro escrito por Haroldo Lima e Aldo Arantes, que eles eram líderes da JUC, certo? Líderes. O livro se chama História da Ação Popular, da JUC ao PCdoB. Né? Eles afirmam o seguinte: o ressurgimento das lutas populares e o triunfo da Revolução Cubana em 59 abriu a ideia de uma revolução brasileira à JUC, a la JUC, a moda da JUC. Né? Esse deslize da JUC para a esquerda se deu muito em virtude da relação da JUC com a União Nacional dos Estudantes, a UNE, que começou a ter laços mais estreitos com essa organização católica. Né? A UNE, para quem não sabe, é muito próxima do Partido Comunista. É da UNE que partiu inúmeros guerrilheiros, terroristas, uns morreram, outros não, no período militar. Né? Eles afirmam, como resultado de sua militância no movimento estudantil, a JUC foi forçada a estabelecer uma agenda política mais ampla para os cristãos de hoje. A agenda política de cunho socialista. Foi assim que, no Congresso de 1960, foi aprovado um documento no qual se anunciava a adesão ao socialismo democrático e a ideia de uma revolução brasileira. Isso nos anos 60. Então, tem um historiadorzinho aí que não vale nada, dizendo, não, essa história de que havia uma revolução comunista prestes a acontecer no Brasil é um mito, não mito é nada. João Goulart, quando o Jango renuncia, quando Jânio Quadros renuncia, Jânio Quadros achava que ia ser salvo pelo Congresso e pelo povo, nem por um nem por outro. Né? Quando ele renuncia, Jânio Quadros estava onde? Na China, de Mao Tse Tung, cheirando laços. Foi para a Tchecoslováquia. Quem condecorou o Che Guevara não foi Jango, não, foi Jânio Quadros. Foi Jânio Quadros que condecorou o Che Guevara, com o mérito do Cruzeiro do Sul. Né? Enfim, não havia um Panemano no Brasil mesmo. Isso é mito. Pois bem, ocorre então o governo daquele que eu citei aqui, de João Goulart, que era vice de Jânio Quadros. Como Jânio Quadros renunciou e ninguém quis ele, né, Jânio Quadros legalmente iria assumir. Assim como quando Dilma foi impeachmentada, quem assumiu foi o Conde Drácula do Brasil, Michel von Temer. Né? Vale ressaltar que João Goulart era tão mal visto pela sociedade e por certos setores do Exército que houve um movimento e quase houve uma guerra civil já em 1961 para ele assumir ou não. Então muitas pessoas queriam realmente impedir que João Goulart assumisse a presidência da República pelos seus laços comunistas. Quem era o cunhado de João Goulart? Leonel Brizola, que quis, em 64, organizar uma resistência armada para combater a contra-revolução cívico-militar de 64. Então, se João Goulart tivesse no futuro embarcado na onda de Leonel Brizola, nós todos não contaríamos a história de uma contra-revolução, mas em si de uma guerra civil. E talvez muitos dos nossos avós, talvez pais, não sei, teriam sido mortos naquela época, muito provavelmente. Muitos deles. Teria sido um episódio horrível na história do Brasil, uma guerra civil realmente. Né? João Goulart, durante seu governo, né,
Miralceno, foi formada dentro da JUC uma facção radical que era chamada de O Grupão. Parece coisa de vagabundo, né? O Grupão. Parece não, é coisa de vagabundo. Que mais tarde vai se transformar na chamada Ação Popular, né? Que se definiu em 62 como socialista. Ou seja, um grupo dentro da Ação Católica, da JUC, perdão, que saiu da Ação Católica, vai formar a Ação Popular. No Congresso de 63, essas organizações adoram o Congresso, né? Uma desgraça. No Congresso da Ação Popular de 63, ela aprovou em seus estatutos o seguinte, que abre aspas, ela abraçava o socialismo e propunha a socialização dos meios de produção. Elogiava em seus estatutos a Revolução Soviética e reconhecia a importância decisiva do marxismo na teoria e da praxis revolucionária. Isso tudo está no livro que eu havia citado, né? História da Ação Católica, da JUC ao PCdoB. De membros que eram líderes da JUC. Então são fontes primárias mesmo. Eles observaram, eles viram, eles viveram, eles fizeram aquilo ali, né? Pois bem, voltando para Dom Helder, né? Em 69, nós temos Dom Helder, em 27 de janeiro de 69, vai discursar em Nova York. Dom Helder recebeu o Nobel da Paz. Ele concorreu, só me engano, a 4 prêmios. 4 ou foram 3? Ele recebeu o Nobel da Paz, Dom Helder Câmara. Também tinha nenhum Nobel, né? Dom Helder Câmara recebeu o Nobel da Paz, né? Finalmente recebeu o Nobel da Paz. Então, se Dom Helder Câmara, que elogiou a China maoísta e a União Soviética e a Revolução Cubana, recebe o Nobel da Paz, qualquer um pode receber o Nobel da Paz. Eu posso receber o Nobel da Paz. Tá entendendo? Ele vai a 27 de janeiro discursar em Nova York, né? Durante a 6ª conferência anual do Programa Católico de Cooperação Interamericana, né? E o seu discurso foi tão absurdo, foi um discurso tão nojento, tão sem palavras para descrever, que a partir desse discurso ele ganha o famoso apelido de Arcebispo Vermelho. Quem não sabe, Dom Helder Câmara era conhecido como Arcebispo Vermelho, por ser marxista, né? O que é que ele faz no discurso? Ele critica a política externa norte-americana e elogia a União Soviética por fazer frente a essa política externa imperialista e yankee. Isso é coisa de professor do setor 2 da UFRN, tá entendendo? E Dom Helder, um bispo, um sucessor dos apóstolos, falando esse tipo de besteira, né? E ele pedia à União Soviética para manter as suas capacidades bélicas para fazer frente à interferência norte-americana no mundo. Está entendendo? Né? E ele termina dizendo o seguinte: não me digam que esta abordagem vai colocar o mundo nas mãos do comunismo. Né? Então, você vê o nível de atuação revolucionária que esse pelado teve, não só no Brasil e na América Latina, mas inclusive no mundo. No mundo. Se nós temos a destruição, parte da destruição da igreja no século atual se deve a Dom Helder Câmara, sem dúvida alguma. Agora vamos lá. Em junho, um ano antes, em junho de 68, isso aqui, você pode achar, não, você está viajando na história, porque para explicar uma coisa eu tenho que avançar na história, para retomar ou para explicar eu tenho que voltar, né? Elas nascem de tempos diferentes, de situações diferentes, por isso que eu tenho que fazer esse vai e vem na história. Em junho de 68, José Comblan, que é um padre belga que estava no Instituto Teológico, né, que era o seminário de Recife, ele elaborou um documento sobre os auspícios de Dom Helder Câmara, né, e esse documento vazou para a imprensa. O documento, ele propunha nada mais, nada menos, sem nenhum véu, sem nenhum pudor, um plano subversivo para desmantelar o Estado e estabelecer uma ditadura popular de matriz comunista. Então José Comblan elabora o documento sob os olhares de quem? De Dom Helder Câmara. Entre vários pontos desse documento nós temos o quê? Tribunais populares, né? Uma igualdade total, uma luta contra a propriedade, etc.
Isso tudo, graças a Deus, foi denunciado pelo então líder da chamada Sociedade em Defesa da Tradição Família e Propriedade, a TFP, Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, no seu texto, O Arcebispo Vermelho abre as portas da América e do mundo para o comunismo, publicado na chamada revista Catolicismo, que inclusive existe até hoje. Então, vou colocar referência, mas digo logo, quem quer pode colocar na internet que vai encontrar. O Arcebispo Vermelho abre as portas da América e do comunismo, e da América e do mundo para o comunismo. E a TFP vai ser um órgão que vai ser extremamente responsável pela luta contra o avanço da teologia da libertação e da revolução comunista na América Latina e do mundo. Então nós devemos muito a TFP de fato. Ok, falamos do Donald Câmara, né? Para vocês terem uma noção de como era a coisa. Como Donald Câmara foi fundamental na organização de uma ação marxista na igreja e na própria sociedade. Né? Donald Câmara é visto hoje como como é que eu posso dizer? Um líder, o bispo da paz, né? O bispo dos pobres, que lutou contra a opressão, lutou contra a ditadura, denunciou a tortura dos porões de Dobbs, né? Mas o que é que ele quis dizer com tribunas populares em uma revolução marxista? O que o julgamento popular faz é o que Robespierre fez na França, né? Foi o que Lenin fez na Rússia, matar pessoas de praça pública mostrando serviço, certo? E eu desafio, na verdade, qualquer padre que adora Donald Câmara a me provar o contrário, que Donald Câmara não era marxista. E ele não conseguirá provar. Vai ter que admitir que Donald Câmara é marxista. E aí eu terei que desafiá-lo a me provar que é possível ser católico e marxista ao mesmo tempo. E ele não vai conseguir provar. E aí ele vai ter que se converter. Né? Porque há uma geração de padres que vem Donald Câmara é um deus, é um ídolo. Né? É o maior expoente da transformação social e eclesial da igreja na América Latina e que está no mundo. Isso é totalmente contrário. O mal que Donald Câmara fez à igreja no mundo inteiro, nós estamos recolhendo os frutos desses males hoje, certo? Pulando Donald Câmara, temos que falar, a história nos obriga a falar de Dom Eugênio de Araújo Salles. Dom Eugênio de Araújo Salles nasceu aqui no estado, nasceu em Acari, né? E ele chegou a ser chamado nos anos 50 de Bispo Vermelho, né? Aqui no Rio Grande do Norte. Foi bispo auxiliar do Natal. Mas por que ele foi chamado de Bispo Vermelho? Porque Dom Eugênio Salles, ele foi um dos responsáveis por criar os movimentos eclesiais de base. As escolas radiofônicas, tudo isso é chamado movimento de Natal. Partido do Natal é a campanha da fraternidade. Você vai chamar Dom Eugênio Salles criou tudo isso. Só que Dom Eugênio Salles, ele não era marxista. Né? O que de fato ele queria era promover um meio de assistência à população rural, à população carente, coisas do tipo. E isso é evangelho, tá entendendo? Isso é ação evangélica de fato. Isso não há nenhum problema nisso. Um assistencialismo na parte da própria igreja não há nenhum problema com relação a isso. Certos setores da sociedade que viam isso como comunismo. E de fato, né, basta você falar em auxílio aos pobres, você é um comunista. Né? Há uma frase, dizem que tem essa frase do Helder que eu acho um absurdo. Né? Se dou comida aos pobres, me chamam de santo. Se pergunto por que são pobres, me chamam de comunista. É porque você é comunista mesmo. Né? Nelson Rodrigues, que obviamente não é nenhum exemplo de católico, mas no Nelson Rodrigues dizia que Donald Câmara só olhava para o céu para saber se ia chover. Tá entendendo? E Nelson Rodrigues, quando escrevia para jornal, ele massacrava Donald Câmara mesmo. Chamava de Bispo Vermelho e etc. Né? Com razão. Dom Eugênio, ele ajudou a criar sindicatos rurais, mas como eu, sinceramente, com base em todas as fontes que eu já vi, que levam a Dom Eugênio Salles, eu cheguei à conclusão de que essa luta de Dom Eugênio Salles era uma luta legítima, nada marxista. E eu vou provar logo após. Né? Em 69, ele se tornou arcebispo de Salvador e, portanto, primaz do Brasil. Né?
Na época, ele foi procurado pelo então general Abdon Senna para rezar uma missa em comemoração por um ano de instituição do ato institucional número 5, AI-5, certo? Que as pessoas fazem o inferno com AI-5, como é que pode o AI-5 ocorrer, né? Esquecem que já tinha terrorismo na rua, assassinato, bombas, subversão total nos meios de comunicação e coisas do tipo, né? O que a AI-5 fez foi basicamente caçar direitos políticos, habeas corpus não existia, né? E censura quase que não total, porque a censura falhou. O que a censura fez, o Brasil Paralelo deixou isso muito claro no seu documentário, foi moralizar os meios de comunicação, mas não impedir a sua subversão. Então, assim, Nelson Rodrigues foi censurado, né, pelas pornografias que ele escrevia. Mas certos livros subversivos passaram. E foram passando, e quando nós nos demos conta, já era. O trabalho de revolução cultural gramsciano já havia ocorrido nas universidades e etc. Né? Quando Dom Eugênio recebe esse convite para rezar a missa do AI-5, ele vai responder desse mesmo jeito. E ele vai afirmar isso numa entrevista dada ao Globo em 10 de julho de 2012. Né? Vocês que estão satisfeitos com o AI-5 podem agradecer a Deus, mas não pelo meu intermédio. Né? Dom Eugênio, ele costumava visitar os presos políticos de Natal, né? Na Páscoa, e a ocasião da Páscoa, uma determinada Páscoa, ele abrigou inúmeros presos políticos no seu próprio palácio episcopal. Né? Presos políticos que eram perseguidos pelos regimes latino-americanos. Nós temos regimes no Uruguai, nós temos regime na Argentina, por exemplo, no Paraguai. Né? Então, entre 76 e 82, Dom Eugênio salvou inúmeros presos políticos. E ocorreu em determinado ano um plano feito por esses mesmos presos políticos para sequestrar Dom Eugênio Salles. Um deles, por remorso, por uma questão de consciência, não sei, avisou a Dom Eugênio e ele conseguiu fugir do Palácio Episcopal a tempo, antes dos sequestradores chegarem. Né? Agora, o que acontece com Dom Eugênio Salles? Ele deixa muito bem claro. Quando perguntado sobre o porquê de proteger esses guerrilheiros, ele diz, quando eu me vi nessa situação, eu pensei o seguinte: como cidadão brasileiro eu não posso fazer isso, mas como bispo eu devo. Essa era a sua opinião, que como bispo ele deveria dar auxílio a esses presos políticos. Aí cabe a cada um julgar ou não esse tipo de ato. Ocorre, porém, que Dom Eugênio Salles foi o grande responsável por frear a teologia da libertação no Brasil. Ele era muito próximo do cardeal Ratzinger. Muito próximo do cardeal Ratzinger. E ele deixa muito claro nas entrevistas. Essa teologia aí da libertação, que faz uma leitura marxista do Evangelho, ela não é cristã. Então, no tempo de Dom Eugênio Salles, aquelas bestas feras da PUC, Leonardo Bolvo e Frei Beto, viviam caladas, porque ele dizia mesmo: começou a ensinar besteira, vaza do Rio de Janeiro. Né? Vaza do Rio de Janeiro. Eu sou por fontes, aquelas fontes, aqueles passarinhos que nos contam, que uma certa arquidiocese daí, alguns padres eram enviados para ajudar no Rio de Janeiro, né? Alguns seminaristas. E esses seminaristas eram tão subversivos que Dom Eugênio expulsava do Rio de Janeiro. Aí eles voltavam para cá e eram ordenados aqui. Né? Então, Dom Eugênio Salles, ele foi a serviço do Rio de Janeiro. Né? Dom Eugênio Salles, ele freou a teologia da libertação e a produção subversiva dentro da Igreja Católica. Acontece que ele tem um olhar muito humanitário, e aí a gente pode julgar ou não esse tipo de situação. Não a consciência, mas os atos. A consciência de alguém ninguém pode julgar. Né? Ele afirma numa entrevista, né, que certa vez ligou para um general, o general Silvio Frota, e disse muito claro: Frota, se você receber comunicação de que comunistas estão abrigados no Palácio de São Joaquim, de que estou protegendo comunistas, saiba que é verdade, eu sou o responsável, ponto final, ponto final. E ele afirma que o general não disse nada, não fez nada. Né? Então, nós temos diferenças gritantes de atuação. Dom Helder, que articulou uma revolução comunista no Brasil, e nós temos Dom Eugênio, que combateu uma revolução comunista, na verdade, mas deu auxílio humanitário
aos perseguidos políticos, certo? Terceira pessoa da qual eu tenho que falar, Frei Beto, e não exatamente dele, mas dos dominicanos. Frei Beto, para quem não sabe, era ou é, não sei se eu posso dizer se ele ainda é, dominicano, certo? É um absurdo eles são dominicanos. Os dominicanos foram os principais responsáveis pela articulação terrorista, pela articulação eclesial terrorista. Por que eu digo isso? O maior antro de padre comunista no Brasil foi o chamado Convento de Perdizes, no bairro de Perdizes, em São Paulo. Um convento dominicano, chamado a Igreja do Povo. Por quê? Era conhecido como a Igreja do Povo. Nesse documento de Perdizes partiram alguns nomes célebres da igreja no Brasil. Entre eles, Frei Beto e Frei Tito. Quem é Frei Beto? Vamos falar de todos, né? Os dominicanos eram marxistas. Ok, isso é um fato. Esses dominicanos, Frei Tito, Frei Beto, Frei Fernando, Frei fulano de tal e Frei Fernando de tal, eles auxiliaram diretamente Carlos Marighella nas ações terroristas da Ação Libertadora Nacional LN. Diretamente, com logística, com organização. E eles deixam isso muito claro, seu livro mudou. O Frei Beto escreveu um livro chamado Batismo de Sangue, que vai falar sobre esses eventos. Vocês podem ver o livro, Batismo de Sangue de Frei Beto, e gerou um filme chamado Batismo de Sangue. E no filme se mostra muito claro, ele segurando com o Marighella, articulando, auxiliando ele nas ações terroristas. E eles eram tão covardes que eles diziam mesmo, né, nós não queremos participar do ato de assalto a banco, de atentado terrorista, mas nós queremos dar apoio na retaguarda. Tão covardes que eles eram. Frei Tito, guardem esse nome, Frei Tito, ele era um cearense, se não me engano. Frei Tito, ele vai organizar, vai ser um dos organizadores que vai articular a organização, né, do 30º Congresso da UNE, que ocorreu em 68 na cidade de Biúna. Foi o congresso que os serviços de inteligência descobriram e prenderam 700 estudantes. Né? Então a Veja, tem a capa da Veja, né? Da revista Veja, quando era uma revista ainda, que prestava, né? O caminhão levando, era estudantes saindo assim pelas bordas, né? Todos presos, a manchete, né? Eu tenho um primo distante que foi preso no congresso de Biúna. Um primo distante que eu não sei se cheguei a conhecer. Que foi preso no congresso. Ele foi preso 2 vezes, lá e aqui. Na segunda-feira disseram, amigo, Fantástico. se organize na vida, porque a 3ª vez você não volta para casa não. Um é bom, 2 é bom, 3 é demais. E esse meu primo, ele disse muito bem que no Natal não houve tortura. Ele foi preso. Ele ficava na prisão tocando violão e conversando com um policialzinho lá. Milico cantando. Com um milico lá. Então, há muito que se rever sobre... Sabe, essa questão dos porões da ditadura, há muito que se rever. Porque certa vez eu ouvi isso, eu nunca esquecerei, que existe uma dupla sertaneja no Brasil, é preso e torturado. Né? Você foi preso e foi torturado. Né? Não se pode ser preso e não ser torturado. Obrigatoriamente, todo mundo que foi preso foi torturado. A dupla sertaneja, preso e torturado. Preso canto, torturado corpo. E não é assim. Não é assim mesmo. A gente sabe que muitas pessoas foram presas e não foram torturadas. Outras que disseram que foram torturadas não foram torturadas. Outras que estão na lista de desaparecidos não estão desaparecidos. Na verdade, eram X9 do movimento guerrilheiro e assumiram outro nome, outra identidade para não serem assassinados pelos guerrilheiros. Há de se dizer isso. Então, há de se fazer realmente uma revisão histórica sobre cada nome, cada situação, cada morte e cada desaparecimento. Né? A situação, ela tem que... Pode desligar. Pode desligar. A situação, ela tem que ser revista. Tem que se fazer um revisionismo histórico nisso mesmo. Certo? Pois bem. Esses frades, eles auxiliaram na organização terrorista. Né? E eles foram presos. Frei Tito foi preso
foram até o convento de Perdizes prender ele. Ele foi torturado. E realmente, ele foi torturado. Quem o torturou, muitas pessoas torturaram ele, né? Mas o nome do DOPS de São Paulo, Departamento de Ordem Política e Social, era o delegado Sérgio Fleury. E diz a tradição que nos chega que Sérgio Fleury ele se vestia com hábito dominicano para torturar Frei Tito, né? Obrigava ele a beijar o anel que ele tinha, dizendo beijo a mão do Papa, né? E coisas do tipo, né? Então, houve sadismo mesmo da parte de muitos torturadores, sadismo mesmo, crueldade, né? De estupros, né? Torturas. A gente sabe que acontecia isso, né? Sal na cara de preso, né? Agulha entre a unha e a carne, choques, mutilações, pessoas jogadas no mar, pessoas arrastadas por carros. Isso ocorreu. Espancamentos e coisas do tipo. Isso ocorreu de fato, né? Mas considerar que todos os presos, absolutamente todos os presos, foram torturados, isso é um mito. É um mito histórico. Eu digo isso mínimo por o que é. Eu tenho como provar, na verdade, que é um mito histórico. Né? Então, assim, ele foi barbaramente torturado, certo? Barbaramente torturado, saiu da prisão, não morreu na prisão, só que continuou teve sequelas psicológicas, ficou perturbado, certo? Ele vai ser exilado na França, e eu faço uma crítica, porque os comunistas não se exilam na Angola, no Senegal, se exilam na Alemanha, na França, um clima bonito, frio, agradável. Não se exilam na direção socialista, mas que seja. Se exilou num mosteiro na França e eu não lembro, acho que foi em 72 ele se mata, ele se enforca, né? Na floresta próxima do mosteiro. Vai até a floresta e se enforca. Acham o seu corpo lá. E como dizem, né? Fizeram até uma linha direta. Vocês conhecem, né? O programa Linha Direta passava na Globo. Tem uma linha direta exatamente sobre o Frei Tito. Então, dizendo, né, que o Frei Tito não se suicidou, ele foi suicidado, né? O resto de mortais dele chegaram aqui nos anos 80. E aí Dom Paulo Evaristo Arnes, que eu vou falar dele agora, fez toda uma homilia falando sobre, né, essa questão. Dom Paulo Evaristo Arnes escreveu aquele livro, né? Acho que é Brasil, Tortura Nunca Mais, algo do tipo. É uma loucura isso tudo. Pois bem, falei de Dom Paulo Evaristo Arnes, vou falar agora concretamente sobre Dom Paulo Evaristo Arnes, que nos deixou faz uns 3 anos que ele morreu, se não me engano. Dom Paulo Evaristo Arnes era irmão da doutora Zilda Arnes, que morreu acho que em 2011, naquele terremoto no Haiti. Ela estava à frente do trabalho da Pastoral da Criança, certo? É algo interessante. Ele foi um grande combatente e um grande denunciador das torturas cometidas pelo governo militar aqui no Brasil, né? Ocorre, porém, que como todo bom marxista, você vê a tortura de o pau que bate em Chico não bate em Francisco. Isso é que acontece. Foram torturados, foram barbaramente... Foram torturados, ninguém está negando não. Mas os guerrilheiros torturaram muitas pessoas também, né? Na verdade, e assassinaram muitas outras. Então, a gente não pode avaliar o problema. Eu concordo que deve-se ter uma avaliação histórica dos crimes, mas o que ocorre hoje no Brasil é uma avaliação histórica unilateral. A gente vê os crimes do governo, a gente vê o crime da guerrilha. Tá entendendo? É uma avaliação unilateral. Então a gente tem assim, José de Genuíno, que foi para a China, José Disseu, que foi trocado por embaixador sequestrado, Dilma Rousseff e tantos outros, que passaram em branco. Mas deve-se ter uma avaliação bilateral. Não era só militar saindo na rua atirando para cima. Nós temos um conflito, então nós temos que avaliar os lados de ambos os lados do conflito. É isso que está errado na avaliação desse período, certo? Embora, obviamente, houve, sim, atentado contra os direitos humanos, houve, contra a dignidade humana, houve estupro, houve tortura, houve, é claro que houve tudo isso aí. Mas é muito errado considerar como somente uma parte tivesse cometido esses crimes, esses barbares, certo?
Ocorre que o Dom Paulo Evaristo Arnes, eu acho que ele era estrábico, né? Um olho apontava para um lado, o outro para o outro. Porque ele via a tortura de um lado, mas não conseguia ver a tortura do outro, não alcançava, né? Em 88, ele escreve uma carta para Fidel Castro, né? E essa carta está presente, foi publicada em um jornal cubano, um jornal que foi criado e é articulado pelo Partido Comunista Cubano, o PCC. O que é que ele vai dizer nessa carta? Abre aspas. Queridíssimo Fidel, a fé cristã descobre nas conquistas da Revolução os sinais do reino de Deus, que se manifestam em nossos corações e nas estruturas que permitem fazer da convivência política uma obra de amor. Tenho-o presente diariamente em minhas orações e peço ao Pai que lhe conceda sempre a graça de conduzir os destinos de sua pátria. Né? É uma maravilha isso aqui. Né? Eu vou colocar depois a referência onde vocês podem encontrar, não a carta, o texto, mas o scanner do jornal publicando isso aí. Então, é um absurdo. E ele respondeu como? Dizendo que já havia sim enviado cartas anteriormente a essa. Então, assim, sabe, quando você é acusado de um crime, aí você diz, não, eu fiz mais. Você matou aquela menina, eu matei ela e matei os pais também. Então, você enviou o carta do Fidel Castro, mandei. E antes eu tinha mandado outros também. Tá entendendo? É horrível isso. Né? Ele mesmo, em entrevistas, ele afirma que os seus discursos que afastavam as pessoas da igreja. Né? Porque imagina você ir para uma homilia e você passar 1 hora, 2 horas ouvindo dialética marxista sobre oprimidos. O exemplo disso vocês podem ver, coloquem no YouTube Dom Paulo Evaristo Arnes em Natal. Nos anos 80 ele veio para cá para lançar o seu livro aqui acho que eu acho que é Tortura Nunca Mais o nome, uma coisa assim. Foi lançar o seu livro aqui em Natal e ele foi dar uma palestra, uma palestra lá na catedral. A catedral já era catedral nova. É muito chato. Ele vai falar sobre direitos das empregadas domésticas e não sei o que lá, e toda aquela chatice trabalhista e sobre classes oprimidas. É um absurdo de chato. E você olha para todo mundo e as pessoas, ninguém está entendendo nada, tá entendendo? Olhando assim. Tem um católico mesmo, ele não está ligando para análise marxista, ele quer ouvir a explicação do evangelho, das leituras, é o que na missa, né? João Pedro Stedley, né? Ele é o líder do MST, João Pedro Stedley. Ele é uma das 100 pessoas mais perigosas desse país. João Pedro, sem brincadeira nenhuma. Né? Ele afirmou o seguinte: Arnes, né, Dom Paulo Evaristo Arnes, impulsionou o surgimento dos movimentos populares rurais que surgiram no país nas últimas décadas, e complementa. A maioria dos movimentos de campo que hoje existem, MST, MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, Movimento dos Pequenos Agricultores, Comissão Pastoral da Terra, CIMI, Conselho Indigenista Missionário, nascemos orientados por vossa sabedoria que pregava, Deus só ajuda quem se organiza. Tem foto do Dom Paulo Evaristo Arnes com um bonezinho do MST, tá entendendo? Isso aqui não é boato, não é mito, né? Um mito. Um amigo do amigo que me falou, não, tem foto do bonezinho do MST. Né? Podia falar também daquele bispo, meu Deus, de São Félix do Araguaia, esqueci, Dom Pedro Casaldáliga, mas Bernardo Kirchner já falou muito dele. Dom Leonardo Uri Steiner também. Mas veja os vídeos de Bernardo Kirchner que ele faz realmente, ele disseca tudo aquilo que esses bispos fazem para destruir a igreja. Né? Pois bem, vocês percebem agora toda a articulação, todas as vertentes, todas as faces da atuação da igreja nesse período. Né? Agora eu tenho que retornar, né, brevemente a março de 64. O que acontece? João Goulart, o Brasil era conhecido como devedor ao FMI. Né? As políticas econômicas de João Goulart eram um desastre, certo? FMI é o Fundo Monetário Internacional. Né? Ele tinha estreitos laços com países comunistas,
fomentava greves e distúrbios. O presidente não pode fomentar greve. Fomentava greves para abalar o Congresso. Existia uma racha muito clara entre o Congresso brasileiro e o governo e o Poder Executivo. Existia. Né? Era um presidente que tinha alianças políticas absurdas, com indivíduos como eu já citei, Leonel Brizola, perdão. Aqui no Nordeste nós temos a figura do deputado Francisco Julião, fomentando as ligas camponesas, querendo botar fogo no Nordeste mesmo. Nós temos Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo os dominicanos, Dom Eugênio Salles de um lado, um choque de opiniões, um choque de valores, um choque de lados mesmo, né? E o Brasil à beira do caos. Houve quase uma guerra civil quando Jango ia assumir, quase houve uma guerra civil, as pessoas se armaram mesmo, barricadas na rua, as pessoas nos prédios, nas varandas armadas, não ocorreu isso. Né? E no dia 13 de março, o Jango vai e faz um comício da Central do Brasil. Um discurso extremamente inflamado, praticamente convocando uma revolução socialista no Brasil. Né? E se torna muito claro para a imprensa, para a sociedade, para a igreja, para o exército, para vários políticos, o Brasil está se encaminhando para uma revolução comunista. Certo? Busquem as fontes que eu vou colocar vão ser colocadas na página do Centro Cultural Produz. Busquem as fontes, vou colocar as fontes e vocês buscam as fontes. O Brasil estava se encaminhando para um golpe comunista. Ele vai ocorrer, querendo ou não. Forças do exército já estavam se organizando para dar este golpe comunista. Milagrosamente, no dia 19 de março de 64, ocorre aquele que, pelas proporções da população brasileira na época, foi o maior movimento civil da história do nosso país, a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Como ela foi criada? Vocês veem como a Nossa Senhora é boa. Um dos pais da marcha foi um padre que é servo de Deus, um padre irlandês chamado Patrick Peyton, que ele foi fundador do chamado movimento Cruzada do Rosário pela Família, né? Que fomentava, né, um trabalho missionário entre as famílias para a resta do Rosário, e ele tinha uma pregação anticomunista no Brasil, né? Ele foi um dos grandes expoentes no combate anticomunista no Brasil, combate social mesmo, né? E ele é servo de Deus. O que acontece? Ele se junta com uma freira que era neta de Rui Barbosa, né? A senhora Ana de Lourdes, e decidiu organizar uma manifestação civil para mostrar que o povo brasileiro repudiava e combatia todo e qualquer tipo de manifestação comunista e revolução marxista aqui no Brasil. Originalmente, engraçado, essa marcha se chamaria Marcha de Desagravo ao Santo Rosário, né? Então hoje a gente chamaria 19 de março de 64 ocorreu a Marcha de Desagravo ao Santo Rosário. Só que se percebeu que não eram apenas católicos insatisfeitos. Então, para abarcar, né, até pessoas de outras religiões, se criou a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Aí vocês veem como a providência divina é muito boa. Como houve uma movimentação espontânea para isso, né? O Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, ele ofereceu cursos na época, né, nos quais as mulheres faziam esse curso e recebiam formação para atuar nas suas próprias famílias, né, e conscientizar sobre os males do comunismo. Vocês veem que interessante isso, né? Oi? Deveria voltar. Mas não vai voltar. 30 associações de empresários assinaram um manifesto de convocação à marcha, que foi publicado no estado de São Paulo. O Instituto Presbiteriano Mackenzie e representantes da Fiesp formaram delegações de simpatizantes à causa para comparecerem à marcha.
Vários panfletos eram distribuídos entre a população, enquanto, na parte do clero, várias homilias e pregações eram dirigidas ao presidente. Na época, o publicitário José Carlos Pereira de Souza criou palavras de ordem. Isso era muito comum. Isso foi em qualquer movimentação, em qualquer marcha, né? Cartazes e dizeres, né? Vermelho bom, sol batom. Acho engraçado isso aqui. 1, 2, 3, Jango do xadrez. Abaixo os imperialistas vermelhos. Verde e amarelo, sem foice nem martelo. Né? Enquanto os seguidores católicos do padre Peyton, que eu havia citado, adotaram um único lema, que era: a família que reza unida, permanece unida. Então vocês veem que foram 1.200.000, 400.000 pessoas nessa movimentação. E levando em conta que o Brasil não tinha nem perto de 200 milhões de habitantes, nós vemos a grandiosidade desse movimento. Então foi algo espontâneo, se fosse organizar, obviamente tem que ter uma organização, ninguém saiu na rua. Estamos saindo, e as pessoas viram, as outras na rua e saíram não. Mas foi espontâneo. Católicos, alguns protestantes, empresários, né? Publicitários, alunos, professores, todos nas ruas, todos rezando. Católicos com a imagem da Virgem Maria, com dizer Nossa Senhora de Fátima, livrai o Brasil do comunismo. A própria imprensa, boa parte da imprensa, contrária àquela movimentação comunista. Então, as pessoas pediram claramente que os militares tomassem as providências. Porque senão, a OAB entrou nisso, né? Porque senão o Brasil entraria numa guerra civil. E foi praticamente o que aconteceu. Houve então uma articulação de militares para tomar o poder, para dar um golpe realmente, é o chamado Operação Popeye, foi conhecido como Operação Popeye. Por que a Operação Popeye? O cabeça da operação era o general Olímpio de Mourão Filho, em Minas Gerais, que vivia com um cachimbo. Popeye fuma cachimbo, né? Então ficou conhecido como Operação Popeye. Ocorre que a situação estava tão absurda, Jango vai para o Rio de Janeiro, e Olímpio Mourão Filho então disse: vamos sair para o Rio de Janeiro. 31 de março de 64, logo cedo, as tropas embarcam para o Rio de Janeiro. Ele dá largada. Não era por aquele dia, mas ele deu a largada. E aí ele começou a fazer contato com os outros generais, que começaram a colocar suas tropas em prontidão para marchar para Brasília, na verdade. Uma tropa, um regimento do Rio de Janeiro, é enviada para confrontar a tropa que vem de Minas Gerais. O que acontece? Quando elas se encontram, elas se confraternizam, na verdade. Lá e aí pronto. O general não, mas o oficial, né, que causou mais problemas ao exército era o almirante, né, do estado da Guanabara. O almirante Aragão, o nome dele, ele morreu, já foi torturado, perdeu um olho durante a tortura, na verdade. Né? O almirante Aragão era subversivo, fomentava entre os seus marinheiros, né, desordem, esse tipo de coisa. Na época, o governador do estado da Guanabara, que não existe mais, né, Carlos Lacerda, que havia sido opositor a Vargas, durante o período Vargas, né, Castelo Branco, que tornasse presidente do Brasil, ligou para Carlos Lacerda, né, deixando muito claro: olha, a revolução está acontecendo. Castelo Branco era um democrata, vale ressaltar. Ele buscou até as últimas instâncias tentar buscar um meio democrático para aquilo, mas ele viu que não era possível. Um meio puramente democrático pelo voto e etc e tal. Mas ele viu que não era possível. Aí, quando ele viu que nada podia mais seguir os rumos, digamos assim, legais, devidamente legais, ele liga para Carlos Lacerda: Carlos Lacerda, vaza no Palácio Guanabara, as tropas de Olímpio Mourão Filho estão indo para aí. A gente sabe que o almirante Aragão é comunista e pode rolar uma desgraça. Carlos Lacerda deixa ele ficar no Palácio Guanabara, articula com a polícia do estado do Guanabara um cerco para proteger o estado do Guanabara. A própria população se arma mesmo, barricada, granada antitanque, metralhadora, fuzil, rifle, né? E eu acho maravilhoso aquele discurso, né? Ele fala com o almirante Aragão, dizendo que vai matar ele com um revólver se ele se aproximar do palácio. Vem aqui, eu te mato com o meu revólver. Chama ele de assassino cruel e monstruoso, né? Que manda soldados para matar outros soldados. E não ocorre nada disso.
Não ocorre tiro, não ocorre nada, Jango corre para o Rio Grande do Sul, o Congresso então se reúne, declara a vaga presidente da República e então os militares, tendo como cabeça Castelo Branco, vão ao poder através da eleição a partir do Congresso Nacional, e aí a história segue até 1985 com João Figueiredo entregando o país de fato para o jogo democrático. E aí vem desgraça, Sarney, Collor, e Lula, FHC, Dilma, Temer, etc. Pois bem, o que busquei colocar aqui? Expor certos fatos que são desconhecidos pela maior parte dos católicos. Como houve uma articulação concreta de marxistas dentro da Igreja Católica, como houve uma articulação de elementos da hierarquia para uma revolução marxista, e como houve uma articulação de elementos da própria hierarquia contra a revolução. E como foi importante o papel da Igreja, seja pelos católicos, leigos, seja pela própria hierarquia, no combate a este golpe que dar-se-ia certamente contra realmente o jogo democrático que seria um bloco comunista no Brasil. Então, para entender isso tudo aqui, deve-se as fontes, deve-se analisar tudo isso aqui. Friamente, deve-se ter muito frio, porque é um período muito complicado, mas se deve analisar friamente tudo isso aqui. Então, espero que tenha dado alguma informação nova a vocês, né? Vocês entendam a gravidade da situação, a gravidade mesmo, né? Se faz necessário que no futuro documentários sejam feitos e livros escritos e filmes também sobre essa situação, a Igreja e o regime militar no Brasil, né? Então é isso, né? Vamos rezar uma salve rainha, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente e ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Venerável Pio XII, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.